Então, vamos lá. A gente está vendo aqui que os países subdesenvolvidos eles têm algumas características bem peculiares. Baixa renda per capita, né, dependência econômica ou tecnológica de outros países, dos países mais desenvolvidos, né, a desigualdade na distribuição de renda, né, e também taxas elevadas de mortalidade infantil, né? Então, são dados que todos os países, ou na maioria deles, né, que são considerados subdesenvolvidos, vão ter, né, esses elementos, tá certo? Esses indicadores, né? Índices altos de analfabetismo, né? A pessoa daquele país, as pessoas, ela tem uma escolaridade baixa, muitas delas não sabem ler nem escrever, então é uma característica também dos países subdesenvolvidos, tá certo? Pessoal que está em casa aí, tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Acho que não, né? Em que página? Pronto, 64. Outra característica desses países subdesenvolvidos são a má distribuição da propriedade da terra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as terras são concentradas também na mão de poucas pessoas. Tá certo? Então, a população geral não tem acesso à terra. E vocês devem saber, melhor do que qualquer pessoa, que a propriedade da terra ela é importante para que essas pessoas possam plantar, possam sobreviver, né? Ou produzir alimentos para que outras pessoas possam também consumir esses alimentos de forma mais barata, de forma mais saudável. Então, há uma má distribuição dessa propriedade da terra nos países subdesenvolvidos. É outra característica bem marcante que a gente precisa saber e entender, né? Poucas pessoas concentram, né, muitas terras, né? São os chamados latifundiários, tá certo? Então, os latifundiários, ou os grandes latifundiários, vão ter grandes propriedades de terra, enquanto que os pequenos, né, os trabalhadores rurais, vão ter pouca terra ou nenhuma, né? São os chamados sem terras. Tá certo? Quando eu falo disso, das terras, eu estou falando de terras cultiváveis, né? Não adianta também você dizer, tem terras ali que as pessoas podem ficar para elas, né? Só que quando a gente fala que há uma má distribuição da propriedade da terra, eu estou falando daquelas terras que eu posso cultivar, que eu posso plantar, que eu posso produzir, né? Não adianta eu ter terra no lugar que eu não possa fazer nada disso, nem tenho as condições para isso, né? Então, a gente também tem que entender isso. Outra questão também muito importante que vocês precisam saber, esses países considerados subdesenvolvidos, por tudo isso que a gente viu aqui, ele tem também uma alta, né, uma elevada dívida externa. A dívida externa desses países é muito elevada, tá certo? Por quê? Porque eles precisam pegar coisas de outros países, né, dos países ricos, para poder manter os seus países. E aí isso encarece, então ele precisa pegar empréstimos, né, internacionais, o que vai gerar o aumento, né, da dívida externa nesses países. Ok? E uma situação que eu acho que a gente já falou aqui é que a economia desses países subdesenvolvidos, em parte, é controlada pelas empresas multinacionais. Eu acho que a gente já comentou aqui alguma coisa, né? Então, as empresas multinacionais entram nos países, né, subdesenvolvidos e lá acaba controlando, né? Por quê? Porque gera emprego, né? Gera renda e acaba ditando, até politicamente, o que é que o país deve fazer, ou economicamente, o que é que o país deve fazer. Às vezes, beneficiando determinados grupos econômicos, né? Às vezes, elevando taxas para que produtos de outros países não entrem dentro do país, seja consumido só aquilo que aquela empresa tem, tá certo? Ou que aquela empresa produz dentro do país. Então, há um controle, né, até excessivo por parte das empresas multinacionais ou transnacionais, né, como a gente já deve ter visto aqui. Ok? Então, essas empresas, elas acabam decidindo, né, o que é que o país deve fazer. E, claro, talvez não precisasse nem falar, nesses países subdesenvolvidos vai ter também a corrupção generalizada dentro das repartições, dentro
dos órgãos, né, institucionais desses países. Então, a corrupção, né, dentro dos órgãos administrativos também vai ser muito elevada. E isso fazendo com que, né, vocês percebam que todos esses elementos, todos esses indicadores, todos esses índices que a gente acabou de falar aqui, vai fazendo com que também o país nunca tenha, né, um avanço na sua economia ou na sua política econômica que possa tirá-lo daquela situação de pobreza. Tá certo? Então, a corrupção também é um dos elementos que colocam, né, que deixam os países naquela condição de subdesenvolvidos. Tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? E, claro, como vocês viram lá no vídeo, também tem a questão dos direitos humanos, que nem sempre são valorizados, né, que nem sempre são respeitados dentro desses países subdesenvolvidos por várias condições, por vários fatores, né? Então, o desrespeito aos direitos humanos, né, eles são mais frequentes nesses países subdesenvolvidos, até mesmo porque não existe órgãos de fiscalização, né? Não existe uma população consciente, até mesmo porque, como a gente viu, a taxa, né, o índice de analfabetismo é muito grande nesses países, e muitas vezes algo que é um desrespeito, né, ao ser humano, pelo nível cultural daquelas pessoas que moram naqueles países, talvez elas nem considerem que isso seja uma falta de respeito a esses direitos. Alguma dúvida? Perguntas? E aí a gente vai ver também que, né, nessa parte dos direitos humanos, do desrespeito, a gente vai ter trabalhadores trabalhando várias horas por dia, né, sem ter todos os seus direitos garantidos, né, em condições precárias de trabalho. O trabalho infantil também vai ser muito evidente, né, nesses países subdesenvolvidos. Por quê? Porque as crianças precisam trabalhar para ajudar em casa, né? E, claro, a ajuda em casa precisa trabalhar porque não tem uma distribuição de renda que deveria ter. Tá claro? Então, vamos lá. Então, o conjunto dos países subdesenvolvidos, né? Nesse aspecto, a gente vai ter alguns grupos de países subdesenvolvidos, né? Então, o número de países subdesenvolvidos é muito grande, né? São mais de 155 países subdesenvolvidos que reúnem cerca de 4/5 da população mundial. Por isso, tornou-se necessário, né, agrupá-los em quatro, quanto à origem. Então, a gente vai ter o primeiro grupo, que é formado por países de origem pré-colonial, com economia primitiva. São os países que não foram alvo de investidas coloniais, nem sofreram o impacto de uma industrialização imposta, né? Atualmente são quase inexistentes esse tipo de país, sendo o Afeganistão um dos últimos a se enquadrar nesse grupo, contudo foi invadido pelos Estados Unidos em 2001, assim como algumas ilhas do Pacífico Sul, né? O segundo grupo, acredito que vocês estejam acompanhando aí pelo livro de vocês, é formado por países que tiveram contato com povos europeus desde a antiguidade. São comuns entre eles os países do norte da África, do Oriente Médio, né, e de parte da Ásia, viu Júlia? Os quais, mesmo tendo, né, uma estrutura social organizada, eles foram dominados pelos europeus, sofreram várias ocupações entre os séculos XVIII e XIX e se tornaram independentes após a Segunda Guerra Mundial, além de terem suas riquezas transferidas para as metrópoles. Esses países assistiram ao acirramento das rivalidades entre os diferentes grupos sociais que compõem sua população. Por exemplo, judeus contra árabes, muçulmanos contra hindus, entre outros. Então, esses são os países, né, que a gente pode classificá-lo como no segundo grupo, de acordo com as suas origens. O do terceiro grupo são os países que foram transformados em colônias pelos portugueses e pelos espanhóis após a expansão comercial e teve início no século XVI. Tiveram sua economia baseada no comércio, né? Esse comércio é regido pelo Pacto Colonial. Acredito que todos vocês já sabem o que é o Pacto Colonial, ou não? Se não souber, é bom a gente entender o que é isso. O Pacto Colonial ele dizia o seguinte, que o que era produzido na colônia só podia ser comercializado com a metrópole. E aí a gente precisa saber o que é colônia e o que é metrópole, né, Maria Clara?
Colônia. O que é colônia? Aquele país que foi lá invadido, descoberto por um país, né, por outro país, é chamado de colônia. O país que veio lá, né, que descobriu é a metrópole. Então, no Brasil, a gente tem esse exemplo bem claro, né? O Brasil seria a colônia e Portugal seria a metrópole, ou é a metrópole. Então, no momento que no Brasil se produz cana-de-açúcar, por exemplo, o pacto colonial só permitia que os produtores de cana-de-açúcar do Brasil comercializassem só com Portugal. Isso era o pacto colonial. Vocês estão entendendo aí em casa? Ou seja, mesmo que a Inglaterra, por exemplo, comprasse, né, o açúcar ou a cana-de-açúcar mais caro do que Portugal, os produtores de cana-de-açúcar do Brasil não podiam vender à Inglaterra justamente por causa desse pacto colonial. Entendido? O que é o pacto colonial? Era essa relação de comércio entre a colônia e a metrópole, né? Então, se eu produzia alguma coisa, se eu produzia café no Brasil, eu só podia vender a Portugal, que era a metrópole. A colônia era o Brasil e a metrópole Portugal. Então, eu não tinha como vender para outros, porque senão eu ia sofrer sanções por parte da metrópole. Então, esses países, eles fazem parte do segundo, né, do terceiro grupo, né, do grupo de colônias, geralmente colônias dos portugueses ou dos espanhóis, né? E eles tiveram uma economia baseada nesse pacto colonial, né? E também na agricultura, né? A agricultura era bem desenvolvida, né? Nessas colônias, através do sistema que se chamava de plantation, né? Plantava para vender, plantava na colônia para vender à metrópole, né? E aí firmava esse pacto colonial através do sistema de plantação plantation, que se utilizava da mão de obra escrava, né, para fazer essa plantação, essa produção, e associada ao pacto colonial só podia ser vendido à metrópole, no caso, aos portugueses, né? No caso do Brasil, aos portugueses, no caso dos outros países, ao governo espanhol. Ok? O quarto grupo ele é composto por países dominados durante a evolução do capitalismo com o propósito de servir de entreposto comercial e de fornecer escravos para as Américas. É o caso de países da África subsaariana, né, da África Negra, que tiveram suas riquezas exploradas, né, depois da Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884 e 1885. Esses países eles conquistaram sua independência pós Segunda Guerra Mundial, mas mantiveram, né, a dependência econômica das suas antigas metrópoles, né? Então, os países lá da África, né, que antes eles forneciam, né, mão de obra escrava, né, para os países da Europa e também para as Américas, e esses países se tornaram independentes, mas mantiveram essa dependência econômica, né? Não tinha como eles se livrarem, né, das metrópoles, das antigas metrópoles. Então, acabaram dependendo economicamente das metrópoles, e aí tudo aquilo que a gente já viu aqui acaba se perpetuando, né? A questão da baixa escolaridade, a questão da taxa de analfabetismo, a renda per capita também acaba ficando baixa, porque sempre há uma dependência com relação aos países que controlavam, né, os países que a gente vai chamar de metrópoles, né? Vai haver uma dependência econômica. E o quinto grupo tem sua formação países que é formado, né, na formação desses países na fase do capitalismo monopolista, né? Desenvolveram certa industrialização, mas esse desenvolvimento industrial se deu na base do capital estatal, né? Acompanhado ou não da intervenção das transnacionais, das empresas multinacionais, e se caracterizou pela dependência da tecnologia externa e pela transferência de capitais. Mais uma vez aqui, os grupos, os países do quinto grupo, eles têm essa dependência, apesar de eles terem tido, né, uma industrialização, mas essa industrialização ela foi bancada pelo poder estatal, né, pelo Estado, tá certo? E também pelas transnacionais. E se caracterizou, como falei, pela dependência tecnológica, mas de fora, né? Eles não tinham como produzir sua própria tecnologia.
tá certo? E aí a gente vai ter alguns exemplos, como o Brasil, a própria Argentina, o México, né? A Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, né? Que eles transformaram-se em plataforma de exportação, o que é produzido aqui para exportar. Não é à toa que a gente é um dos maiores, né, exportadores de grãos, né, de café, de milho, de soja também, né? A gente é um dos maiores exportadores de soja que vai lá para fora, basicamente para se produzir ração animal, especialmente para alimentar os porcos lá da China. E o sexto grupo são países que adotaram uma economia socialista após a Segunda Guerra Mundial, né? Com esse novo modo de produção diferente do capitalismo, eles procuraram romper com a situação de dependência. É o caso de Cuba, da Albânia, né, a antiga Iugoslávia, entre outros. Porém, após a fragmentação da União Soviética, depois que a União Soviética ela se desfez, né, as repúblicas, muitas delas se tornaram independentes, esses países passaram por grandes transformações e a fim de alterarem suas estruturas econômicas e políticas, né? Então, o que era socialista acabou não sendo mais, acabou aderindo, né, a alguns conceitos do capitalismo, ou fazendo como eu diria, uma espécie de mescla entre o socialismo, né, caracterizado basicamente pela presença do Estado, né, na economia e na política, e também pelo capitalismo, com a livre iniciativa e com o desenvolvimento industrial nesses países. Então, foi basicamente isso, é basicamente nesses 6 grupos que se dividem, né, de acordo com as origens, os países subdesenvolvidos. Pessoal que está em casa, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Podemos continuar? Sim. Podemos, né? Muito bem. Olha só, com relação a esse conceito de país subdesenvolvido, existem, né, ou existiram alguns outros conceitos para a mesma coisa. Então, eu posso dizer que o país é subdesenvolvido porque tem essas características que eu acabei de falar para vocês. Já teve um conceito de países de terceiro mundo, né? Porque o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, esses países que eram subdesenvolvidos eram chamados de países do terceiro mundo. País de primeiro mundo seriam os países ricos, país de segundo mundo seriam aqueles países que estariam em processo de se transformar em um país rico, e país de terceiro mundo seriam aqueles países com essas características que eu acabei de falar para vocês, países que não tinham, né, uma economia forte que dependia economicamente, né, e tecnologicamente de outros países, né? E também teve um conceito, né, de país em desenvolvimento, seriam esses países, como eu falei para vocês, que estariam, né, partindo de um país pobre, né, se desenvolvendo para ficar naquela parte intermediária entre um país rico e um país pobre, né? País de subdesenvolvimento, a gente já viu aqui o que é, e a gente também viu, a gente também tem como conceito países do Sul, né? Esses países do Sul, eles sugerem que todos os países subdesenvolvidos estão no hemisfério sul. É um conceito também que foi difundido, né, pelos estudiosos, né, pelos cientistas políticos, dizendo que os países que estavam abaixo da linha do Equador, né, os países do Sul, seriam países subdesenvolvidos. E a gente vai depois perceber que não é bem assim que a banda toca, tá certo? Não é porque o país está no sul que é considerado, ou que pode ser considerado, um país pobre ou um país subdesenvolvido, né? A gente vai ter países abaixo da linha do Equador que tem muitas riquezas e que podem ser considerados países país já em desenvolvimento, né? E aí a gente vai ter também o conceito das economias emergentes, né? Que é uma expressão utilizada, né, durante a globalização, em que se prega a eliminação das fronteiras entre os países, né, e que o mundo se tornou uma grande aldeia, né? Entretanto, essa expressão ela acaba se tornando falsa à medida que os países desenvolvidos reforçam, né, seus estados nacionais, enquanto impõem medidas liberalizantes para a economia do país subdesenvolvido, tornando mais frágil, considerando esses países apenas mercados e não mais estados nacionais. Então, olha só, quando a gente fala
em economias emergentes, né, pelo conceito, seria aquelas economias que estariam livres com seus mercados para negociar com quem quisesse, comercializar com quem quisesse. Isso acaba sendo um pouco falso, porque esses países acabam tendo uma dependência dos países que dominaram, né, que dominaram esses países. Então, essa dependência dos países ricos acaba fazendo com que os países ricos digam, não, ó, você tem que me vender por isso durante tantos anos, né, porque é melhor para vocês. Né? Então, vocês dependem da tecnologia, da nossa tecnologia. Então, o país rico diz isso para os países pobres. Então, não existe essa conversa de você poder fazer tudo, né, se tornar independente realmente por causa dessa relação que existe com os países desenvolvidos, com os países ricos. Então, mesmo que eu diga assim, o país ele é emergente, porque ele tem suas fronteiras econômicas todas liberadas, ele pode negociar, trabalhar com quem quiser, não é bem assim, né? Porque muitas vezes eles dependem do país rico, né, para consumir tecnologia de ponta, né, consumir tecnologia de ponta, para poder ter maquinários para trabalhar na agricultura, né, ou ter condições de tecnológicas, né, para desenvolver o aspecto científico, né, das lavouras, né, da própria pecuária. Então, não existe essa liberdade que, que, é, é, que é dita, né, pelo conceito de economias emergentes, né, depois da globalização. Então, eles não são um país que tem independência econômica para fazer o que quer, eles dependem e vão sempre depender de vários aspectos, né, dos países ricos. Ok? Perguntas ou dúvidas? Everton, está com a câmera desligada, Everton. Muito bem. Então, aí vocês vão ver que na página 66 a gente vai ter os indicadores econômicos, foi aquilo que eu falei, né? A questão da renda per capita, a mortalidade infantil. Outra situação também que é muito importante para a gente definir um país subdesenvolvido ou não, é a expectativa de vida. Não sei se vocês já perceberam que, à medida que o país ele vai se melhorando economicamente, as pessoas daquele país vivem mais. Ou seja, a expectativa de vida é maior. Então, se a gente tinha lá na década de 40 uma expectativa de vida de 50 anos, 50 e poucos anos, hoje, no Brasil, a gente pode dizer que as pessoas têm uma expectativa de vida até, sei lá, 76, 80 anos. Olha a diferença, né? De 50, mais de 30 anos de expectativa de vida. Ah, todo mundo vai viver até 80 anos. Não, isso é expectativa de vida, de acordo com as condições, né, econômicas do país, de acordo com os índices que foram estudados, que foram avaliados dentro do país. Então, lá na década de 50, de 40, 50, a expectativa de vida era bem abaixo do que a gente tem hoje. E isso se deu por quê? Por vários aspectos, né? Melhoria na situação econômica, né? Disponibilidade de recursos médicos hospitalares, né? Construção de hospitais em locais onde não tinha, a própria vacinação de doenças, que até então matava muito, né? Então, tudo isso vai fazer com que as pessoas vivam um pouquinho mais. A escolaridade é a mesma coisa, né? O nível de instrução das pessoas aumentou, porque agora elas têm escola mais próxima de casa, elas têm mais tempo para estudar, né? Têm disponibilidade, porque não precisam, no caso das crianças, as crianças não precisam trabalhar o dia inteiro como era antigamente, porque elas vão para a escola e vão receber um valor de Bolsa Escola, Bolsa Família, para poder estudar. Então, tudo isso vai elevando a escolaridade. Né? Eu tenho certeza que, se não os pais de vocês, mas os avós de vocês ou os bisavós de vocês, eles não estudaram tanto quanto os pais e vocês próprios. Tenho certeza disso. Tenho certeza que os avós ou os bisavós de vocês, se não são analfabetos, eles estudaram bem pouco, né? Justamente por causa disso, né? Porque eles precisavam trabalhar, eles tinham uma condição de vida diferente do que nós temos hoje. Tá claro, gente?
Tem só umas informações que tem no livro de vocês, que eu não falei para vocês, que é com relação à balança comercial desfavorável, né? Então, olha só, quando a gente fala em balança comercial desfavorável, a gente está falando naquela coisa de o país subdesenvolvido, ele compra mais do que vende. Ou seja, ele sempre vai estar no prejuízo. Ele vai gastar mais comprando as coisas que precisa para dentro do país do que vendendo as riquezas para fora. É como se eu tivesse assim, eu preciso na minha casa comprar feijão, tá certo? E eu produzo também feijão e arroz dentro da minha casa. Mas o feijão que eu produzo não é suficiente para alimentar a minha família, então eu preciso comprar de fora. Então eu compro de fora feijão, mesmo tendo feijão em casa. E vendo também feijão para outras pessoas fora. Então, essa balança, que a gente vai chamar de balança comercial, vai ser desfavorável. Por quê? Porque eu vou acabar comprando mais do que vendendo. Estão me entendendo? Então, eu vou precisar ter mais dinheiro. No final do mês, talvez não tenha esse dinheiro, então eu vou ter um prejuízo. Então, a balança comercial dos países em desenvolvimento, ela geralmente é desfavorável. Por quê? Porque vende menos do que compra. Ou seja, vai ficar sempre no prejuízo. Sempre vai gastar mais do que arrecada. Por isso que a gente chama balança comercial desfavorável. Em casa, todo mundo entendeu o que é balança comercial desfavorável? Explica aí para a gente, Júlia, o que é balança comercial desfavorável. Hein, Júlia? Ajuda ela aí, Bianca. Everton. Então, olha só, a balança comercial desfavorável é quando você vende mais, aliás, vende menos do que compra. No final do mês você vai ter um prejuízo, né? Porque o que você vendeu não é suficiente para pagar o que você comprou. Então, isso nós vamos chamar balança comercial desfavorável. O contrário disso, nós vamos chamar de superavitária, né? Balança comercial superavitária. Quando eu ganho mais dinheiro vendendo do que comprando, né? Quando eu faço essa subtração, eu vou ter dinheiro em caixa. No caso da balança comercial desfavorável, eu não tenho, né? Eu vou vender menos do que eu vou comprar. No final do mês, né? No final das contas, eu vou ter um certo prejuízo. Ok? Então, isso é que se chama balança comercial desfavorável. E o índice de desenvolvimento humano, que é um índice que mede, né, as condições de vida das pessoas dentro daquele país também, né? Esse índice ele varia, né? Ele leva em conta alguns elementos, né, como a expectativa de vida, né, a escolaridade e a renda per capita, né? E varia de 0 a 1. Então, é feita uma avaliação, né, de como é que está a escolaridade daquele país, né? As pessoas estudam até que série, né? A expectativa de vida, até quantos anos aquelas pessoas daquele país podem viver, né? E a questão da renda per capita, né? Quanto que as pessoas ganham, né, por mês, né, em relação ao país. Então, quando a gente faz esses cálculos, a gente vai encontrar o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Esse IDH vai medir, né, se o país ele é desenvolvido ou não, se ele é rico ou não, ou se ele está chegando a ser rico ou não. Tá certo? E esse IDH a gente vai ter para país, para o estado e também para os municípios. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o IDH de Areia. IDH de Areia, Paraíba. O IDH que a gente tem aqui de Areia, que eu achei, né, é do ano de 2010 ainda, né, que quando foi feito o último censo, né, do IBGE. E aqui está 0,594. Então, esse IDH é considerado baixo, né, porque ele não vai de 0 a 1, aqui está 0,594. Mas isso ainda é de 2010, né? Deixa eu ver se tem aqui mais recente. Ver se a gente tem o IDH mais recente. O último que a gente tem é isso. 2010.
Deve ter aí em algum lugar mais recente. Porque isso aí é feito todo ano, tá certo? E de acordo com o IBGE também, né? A renda per capita de areia, para vocês terem uma ideia, diz que é de 3.676. Isso, mas também 2008. E com certeza não é isso. E o PIB, 94.527. Aliás, 94.525.453 reais. Isso aqui seria o PIB. O PIB, gente, é a soma de todas as riquezas que são geradas no país, né? Aí, todas as riquezas que são geradas no país, todas as riquezas que são geradas nos estados e todas as riquezas que são geradas no município. Então, o município de Areia, segundo os dados do IBGE, né, de IBGE, esses dados ainda ultrapassados, é de 2008, o PIB é de 94.525.000. E o IDH, 0,594. Esse IDH é considerado baixo e a renda per capita também de 2008 é de R$ 3.676. Essa renda per capita quer dizer o seguinte, que cada pessoa de Areia recebe 3.676. A gente sabe que não é isso. Então, o que está acontecendo aí? Existe uma concentração de renda na mão de poucos. Né? Poucos recebem muito e muitos recebem pouco. Quando a gente faz a soma que divide, é por isso que deu esse dado. E outra coisa, esse dado também ainda é de 2008, né? É um dado ultrapassado, já deve estar atualizado e já é diferente disso aí. Tá certo? Dúvidas, perguntas? Então, a gente encerra nossa aula por aqui. Eu queria agradecer. Né? Boa semana para todos vocês. E a gente se encontra agora na quarta ou na quinta aula de vocês. Deixa eu só fazer. É amanhã. Já? Eita, é mesmo, amanhã. Né? Deixa eu já fazer aqui a chamada de quem está presente. Tá certo? Então, vamos lá. Arthur está doente. Breno não dá as caras. Bruno também. Emily faltou a primeira, chegou na segunda. Everton está aí. Yara faltou. Marina está aí. Clara está aí. Marina está aí. Pronto. Então era isso. Muito obrigado e bom início de semana. Eu já disse. Júlia está aí, porque está dormindo, né, Júlia? Tchau, tchau.